Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo com RH e hoje a gente tem um convidado super especial. Mas antes disso, bora falar aqui um pouquinho sobre o tema de hoje. A gente vai conversar com uma pessoa especialista em RH que vai contar um pouco pra gente sobre esse ato de ouvir, como as organizações têm ouvido as pessoas e como o RH tem sido ou não ouvido por aí. Eu sou Juan, sou um homem branco, de camisa preta, calça bege, sou daltônico, então não tenho certeza. E tênis preto. Tô no cenário super legal e bem ao lado do meu convidado, que eu já vou apresentar para vocês. O nome dele é Ramon, tem mais de 10 anos de experiência no mercado de RH, tá? E além disso, gente, você acha que essa pessoa é dotada de uma energia maravilhosa? Sim, pois ele tem. Uma energia incrível, que já contagia, e eu vou trazer a cola porque o currículo também é extenso, tá? Bom, além disso, o Ramon já passou por muitas indústrias diferentes, já passou pela parte menino da moda, startups e hoje atua no mercado financeiro. É mentor no People Academy, Ramon também é palestrante em universidades e costuma falar sobre departamento pessoal, People Operations, diversidade e inclusão, trabalho remoto. Já passou pelo RH Cast na Officeless e no People Summit em 2023. Seja muito bem-vindo, Ramon. Tudo bem? Como você tá? Ei, obrigado, Juan, pelo convite. Eu tô super bem e super contente por ter recebido esse convite. Galera, então, só fazendo a minha autodescrição, eu tô usando um boné com a mensagem saúde mental também é saúde. Estou com uma camiseta polo, eu também sou daltônico, então eu acho que é um verde. Estou de bermuda, meias longas e tênis branco e com alguns anéis nas mãos. Como eu já comentei, fiquei muito contente pelo convite. Eu acho que a saúde mental é um tema muito necessário que a gente precisa abordar atualmente. E quando eu digo atualmente, quando a gente começa a pesquisar sobre saúde mental, a gente percebe que saúde mental não está no hall de doenças nobres que a medicina encara como doenças nobres. Ou seja, quando uma pessoa chega pra gente e fala, por exemplo, que ela tem diabetes, que ela tá tomando insulina, assim por diante, automaticamente a gente vai respeitar o fato dela tomar insulina, dela ter diabetes, dela não poder comer determinada coisa no almoço da empresa, enfim. E o mesmo não acontece com a saúde mental. Então é por isso que tem até essa distinção de não ser considerado uma doença nobre. Porque a gente não vê a seriedade que os transtornos mentais, que a saúde emocional precisa que a gente tenha esse olhar. Então eu fico muito contente de perceber que nós estamos falando de saúde mental e fui convidado para falar sobre isso, que as empresas estão falando sobre isso, porque ainda que a passos um pouco mais devagar, vamos dizer assim, mas pelo menos a gente já tá dando a cara, né? Então, saúde mental já é um tema que as pessoas falam. Existe o Zen Club, que é agora um benefício que oferece efetivamente um apoio psicológico, oferece isso para as empresas. Então, eu fico muito contente de estar em pleno Setembro Amarelo, by the way, aqui falando sobre saúde emocional com vocês. Tô super feliz em te receber. Eu acho que vale super a pena contar pro pessoal também que eu sempre falo, e eu já falei aqui nos outros programas, que é incrível o mundo do RH, né? Porque no fim das contas, o que a gente também tava conversando mais cedo, antes de começar a gravar o programa, essas conexões e esse networking também. Eu tô te recebendo hoje de uma maneira muito aberta, porque a gente teve uma entrevista, eu te entrevistei há muito tempo atrás. E naquele dia, conversando com a minha recrutadora, eu falei, poxa, essa é uma pessoa que eu gostei muito de trocar. Eu quero trabalhar com essa pessoa um dia. E foi muito legal ter esse contato contigo. E tô muito feliz que nessa estreia desse programa, que você tá aqui com a gente hoje. De Sim, verdade, muito obrigado obrigado. por ter aceitado. E sim, vamos falar bastante sobre saúde mental, vamos falar Vamos, bastante sobre precisamos. ouvir e sobre acolhimento. Combinado. E começando por esse ponto, Ramon, ah, hoje a gente tem essa verborragia espalhada. Todo mundo quer falar, todo mundo quer dar opinião, todo mundo tem uma opinião para dar. E a gente tem perdido um pouco dessa capacidade de escutativa. A maioria das pessoas que eu converso, com muitos RHs, quando eu falo muito sobre a característica que eles entendem que destaca um líder, eles sempre falam: o líder precisa de ter empatia. Ah, e nas empresas, as pessoas precisam de ter empatia. E essa empatia é vista, muitas vezes, na figura do RH. Poxa, que acolhe, que recebe.
E eu acho que uma coisa que a gente batalha é para conseguir escutar as pessoas. E dentro da sua vivência, o que você tem percebido aí? Você tem uma experiência vivendo aí bastante, né? Essa questão do remoto, né? E também, tipo, essa transição remoto, presencial. Como você acredita que é uma boa forma, um bom formato para a gente estabelecer canais de escuta ativa das pessoas? Tá bom, ótima pergunta. Eu acho que a escuta, ela vai se tornar ativa quando principalmente ela for uma escuta que tem compreensão. Não adianta ser uma escuta sem compreensão, senão só é um silêncio barulhento. Perfeito. Porque as pessoas falam muito de empatia, até uma palavra um pouco já repetida e não entendem muito o que quer dizer. Então é por isso que eu não gosto de usar a empatia, eu gosto de usar a compreensão. E eu acho que é muito importante o RH estar nesse lugar de compreensão. Porque a partir do momento que ele compreende o que as pessoas estão trazendo para ele, ele começa a ouvir melhor. Você falou sobre networking há poucos minutos e eu gosto muito de comentar que networking é super necessário, super necessário. Mas às vezes eu percebo muitos RHs, por exemplo, indo ver o que outras empresas estão fazendo, o que aquele RH está inovando, o que aquela empresa está trazendo de diferente. E ela não tá escutando as próprias pessoas. Então, assim, poxa, que eu poderia. Qual que é a minha principal dor atualmente? Não vai ser você fazendo, às vezes, um network, ajuda muito, mas não é você fazendo um networking com aquele profissional de RH daquela empresa que vai te esclarecer isso. Às vezes é você conversando com as próprias pessoas. E é aí que eu já sinto como o RH hoje, ele não dialoga tanto com as pessoas e não é compreensível. Ele não vai lá a fundo pegar essa dor. O que hoje a minha população aqui da minha empresa está sentindo falta, do que eles estão carentes e tudo mais. Então, eu acho que é um bom caminho de ouvir ativamente quando ele compreende, quando ele para, escuta o que as pessoas estão falando e tenta entender. Essa dor é assim por quê para você? E para essa outra pessoa e tudo mais. Então, compreender torna para mim o ouvir de todas as pessoas e do RH muito mais ativo do que simplesmente acabar provocando vários one-on-ones, várias reuniões e você não tá ouvindo o que a população tá falando, o que a população da empresa tá falando. Excepcional. E eu não posso concordar mais com você, porque no fim do dia, Juan, por que eu tô começando um papo no Setembro Amarelo falando de escutar? Porque muitas vezes a resposta para você construir um ambiente com segurança psicológica, você construir um ambiente onde as pessoas vão ser mais felizes, onde as pessoas não vão ter traumas e vão ter um dia a dia leve e saudável, a resposta tá dentro de casa. Na grande maioria das vezes. Talvez as ferramentas você vai buscar fora de casa. Mas a compreensão do problema tá dentro de casa. E eu percebo que muitas vezes a gente não utiliza dos instrumentos. A gente roda pesquisa pulsada, a gente roda pesquisa de clima, a gente faz o one-on-one. E o que a gente está fazendo com todas essas informações? Sabe? Então, e a gente dá uma devolutiva para as pessoas, preenchimento de papelada por preencher. Então, isso, eu quis começar daí porque eu acho que as pessoas todas que estão escutando a gente precisam perceber que a informação que você precisa está com você. E a grande questão é como você vai operacionalizar isso no seu dia a dia. Os Exato. canais de escuta estão disponíveis. Eles estão aí para mim, eles estão pro Ramon, eles estão para todos os RHs. E, claro, você provavelmente tem o mesmo problema que eu tenho, que você tem de um engajamento no formulário, no RH sendo ignorado, porque o RH tá falando que quer ouvir, mas também às vezes o RH não é ouvido, né? Então... Posso fazer um gancho? Claro. Você trouxe esse ponto da quantidade de formulários, de pesquisas que a gente acaba fazendo enquanto RH. E eu postei, inclusive, recentemente isso lá no meu LinkedIn. Fica a dica. De que nós estamos na geração dos dados, né? People Analytics é uma posição hoje no RH muito benquista, muito aí procurada. A gente vai chegar num momento incrível do RH quando... a gente entender o que fazer com os dados. Exato. A gente levanta muitos dados, mas a gente não faz efetivamente... não vou dizer nada, mas a gente não trabalha em cima deles. E vai ser incrível quando a gente pegar todos esses dados de pesquisas e vamos começar a atuar em cima do que esses números trouxeram pra gente. Perfeito. Eu sempre falo com algumas pessoas do meu time que
Se esse dado não virar insight, se esse insight não virar projeto, sabe? Não serviu pra nada. Eu fiquei aqui e tem aquela outra parte super interessante também, porque daí a gente tá falando da saúde mental do RH, que fica louco ali, né, no final do dia, que é… você trabalha, levanta todos esses dados e… para trabalhar um processo… Porque às vezes também a gente precisa dos dados para trabalhar um processo de convencimento para liberar um budget, tá? É uma coisa. E é realista e é plausível, porque, poxa… Quero trazer o Zen Club para minha empresa. Ah, tá. Me prove. Onde que isso adiciona na experiência? Sim. Beleza. Em pleno 2023, a gente ainda tem que explicar em alguns fóruns que saúde emocional é importante. Deveria? Não deveria. É realidade? Beleza. E também entendemos que, gente, no fim do dia, o mundo é capitalista e o mundo corporativo é movido a dinheiro e a retorno financeiro. Beleza. Mas isso que você traz é extremamente importante porque… Se medir alguma coisa dá mais trabalho do que executar algo no pós, sabe? Por que você tá medindo? Exato. É que nem quando você bota aqueles KPIs infinitos que também só deixam as pessoas nervosas, que você passa mais tempo extraindo a métrica do que executando a tarefa a qual aquele KPI se refere. Então, sim, eu acho que aqui existem múltiplos pontos que a gente ainda precisa evoluir enquanto RH para otimizar, mas que os dados também acabam sendo importantes para a gente processar também esse tanto de Sim, informação. Sim, totalmente. E dentro desse sentido, eu falei um pouquinho ali do RH ser ouvido. Seja muito sincero. Você sente que e percebe nas suas vivências, nas suas trocas, nos networkings, o RH está sendo mais ouvido ou a gente só está disfarçando bem? Nossa, eu acho que nós estamos disfarçando bem. Eu não gosto de trazer essas respostas abertas de depende. Mas depende. Eu acho que nós temos empresas que conseguem acabar criando todo um ambiente de cultura, de acolhimento em que o RH vai ser ouvido. Excelente, concordo. Mas em outras empresas, eu percebo que isso não acontece e sequer acontece pelas altas lideranças, no sentido de realmente ouvir o que o RH está trazendo, ouvir o que o RH está falando. E porque aqui eu também não quero… a minha mensagem não é falar que o RH está utilizando de vários dados e não está fazendo o que deveria. Às vezes ele está coletando, está levando a mensagem para cima e não está gerando o que era para gerar esses resultados. Mas eu acho que é porque nós estamos passando por esse momento. É um boom de inovação voltado para os recursos humanos, então várias plataformas, várias ferramentas… rolam as feiras e a gente mergulha numa quantidade extraordinária, porque eu fico muito feliz desse momento de inovação dos recursos humanos, mas às vezes é necessário até o recursos humanos entender o que ele quer fazer neste momento. Ele quer melhorar um benefício, ele quer melhorar determinada ferramenta, quer melhorar determinada entrega que ele faz para as pessoas colaboradoras, quer falar sobre saúde emocional. Então, o RH, ele… não está sendo ouvido como deve também nem pelas lideranças, mas eu acho que às vezes ele também precisa entender o que ele quer fazer naquele momento, porque há muito para ser feito. Excelente. E aqui eu acho que a gente já vai rumando para um ponto em que eu gostaria muito que você trouxesse. O RH tem muita coisa para falar. O RH precisa de ser convidado para a mesa de decisão, porque eu acho que isso reflete muito do que você está trazendo, que é quando a gente sobe com a informação e ela vai ser discutida, a área de pessoas tem que estar representada numa mesa de decisão. São as pessoas que fazem o resultado do negócio. Exato. E, contudo, o RH tem que saber o que está falando. E aí, a gente chega num ponto A, que a gente falou sobre métricas, sobre coisas complexas. E saúde mental é uma coisa mais complexa da gente trazer uma discussão. Porque fica um pouco mais difícil. Não impossível. Temos muitas formas, você disse, muitas ferramentas. Estamos no boom de inovação. Para metrificar, para acompanhar. Na sua visão, tá? Ao longo desse tempo, qual é a melhor forma para o RH que está escutando a gente? E ele quer, genuinamente, ele percebe que, poxa, a taxa… as pessoas têm saído cada vez… recebido… a taxa de absenteísmo tem crescido, presenteísmo também. Então, quando a gente está falando das pessoas que estão ali, mas não estão de fato ali, sabe? A gente tem percebido a sinistralidade do plano de saúde indo nas alturas.
por onde esse RH começa? Se ele quer implementar um programa dentro de casa, ou o que você acha, o que você percebe que poderia ser o primeiro passo? Por onde deveria iniciar esse diálogo dentro de casa ali, na cozinha de casa, eu diria? Tá bom. Eu não acho que tem uma receita de bolo, mas eu acho que tem alguns insights que a gente consegue trazer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Primeiro, você entender o público que hoje está na sua empresa. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, nós passamos o pós-pandemia, trouxe muitos desafios para a área de recursos humanos. Então, hoje, quando a gente olha a população, e é por isso que eu comentei que é necessário entender quem que é o público que está trabalhando ali conosco, é conforme esse público que está trabalhando ali conosco que a gente vai entender que ações mais ou menos a gente precisa tocar. Exemplos. Quando a gente fala da Gen Z, da geração Z, eles têm muito essa necessidade de pertencimento. O pertencer, o sentir que houve uma conexão social, que eles estão agregados de fato na empresa, hoje vale muito mais para eles do que realmente a remuneração, do que o quanto eles vão ganhar. Ou seja, é necessário você, enquanto RH, criar mecanismos, então, de como ele vai fazer para se sentir pertencido, do que efetivamente se você hoje já está pensando em piscina de PLR, piscina de bônus, aumento salarial. Talvez para esse público não é o que vai segurar eles lá. Então, entender o público que está lá com você hoje ajuda muito a nortear e dar um farol de que caminho seguir. Esta pessoa, então, que tem essa sensação de que tem essa necessidade do pertencimento, de perceber que ela faz parte do grupo. Ações voltadas para a saúde emocional, por exemplo, conta muito, muito mais do que, como eu falei, a piscina de bônus que está separada. E aqui eu não estou desvalorizando salário, nada disso, é uma luta nossa, cargos e salários, mas tem que entender o público que está lá. O mesmo acontece quando a gente está pensando numa organização de pessoas aí, millennials, em que por muito tempo eles trabalharam atrelados a quanto eu estou ganhando. Para essas pessoas, você então pensar em mecanismos bem relacionados a benefícios, benefícios financeiros. Remuneração vai fazer muito mais sentido do que você tá nesse olhar do pertencimento, de emocional, tudo mais. E o segundo insight que eu queria trazer é, às vezes, a gente utilizar melhor os nossos parceiros. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente, enquanto RH, a gente batalha para pegar um parceiro que nos ajude a pegar a melhor assistência médica possível, no melhor valor, controlar a sinistralidade, assim por diante. Hoje, muito desses parceiros, eles acabam oferecendo outros serviços para a gente, que apoiam na sinistralidade, que apoiam a gente fazer um mapeamento para entender como que está a saúde mental das pessoas da nossa empresa, tudo mais. Então, eu acho que é um pouco desses dois pontos. Entender o público que hoje está conosco e também você não focar só tanto em agora eu estou aqui oferecendo o meu plano médico. Não. Ir além de só oferecer assistência médica, tudo mais. Acho que utilizar esses parceiros a seu favor ajuda bastante aí no que você está construindo. Perfeito. E eu gostei de uma coisa que você falou que me remeteu a uma outra visão, que é saúde mental para mim, nesse momento. Pode ser aquele aumento do meu VR que eu tô precisando pelo momento de vida que eu tô passando. Sim. Sabe? Então, eu acho que isso é uma questão que eu tenho percebido de... É humanização integral mesmo da empresa. De entender o indivíduo, sabe? E eu sei, não dá para ter 80 exceções. Mas dá pra gente ser mais intencional, sabe? Sim. Então, essa percepção para mim tem ficado cada vez mais latente. Eu concordo plenamente e eu vejo o impacto de que, poxa... Tá, ter disponibilizado terapia é, excelente, porque eu acho que é um passo número 1 para que as pessoas tenham acesso e possam falar e quebrar os tabus sobre saúde mental. Perfeito. Mas também que a empresa existe um movimento de engajar essas pessoas, porque senão as pessoas não vão porque elas acham que estão sendo monitoradas. Porque a gente precisa falar a verdade também. Pô, essa empresa tá me dando... Essa empresa tá me dando terapia de graça? Não, ela tá usando esses terapeutas para me observar. Sabe? Então, isso acontece. Eu já vi e ouvi sobre isso
desde antes do Zen Club, assim. Então, acho que a gente precisa de ajudar nessa desconstrução, mas vai para além da terapia. Eu gostei muito disso. Entender a necessidade do meu público é essencial. Essencial. Perfeito. Muitíssimo obrigado por esses pontos, mas agora eu vou dar uma virada aqui, tá? Como você tem cuidado da sua saúde mental? Verdade. Eu tô totalmente medicado nesse momento. Eu também. E quando até me perguntam, às vezes, no dia a dia, "Oi, como que você tá?" Aí eu, às vezes, até respondo, eu tô bem, mas eu tô medicado. Então, às vezes, é só as substâncias que estão fazendo efeito no meu corpo. Mas eu acho que é por isso que eu valorizo tanto o tema de saúde mental. Porque eu sofro muito com isso. Então, atualmente, eu sou uma pessoa de 31 anos e eu tomo já remédio para dormir, ansiolítico e antidepressivo. São 3 remédios que eu tomo por dia. E aí eu acho bem curioso quando a gente pergunta de como você está emocionalmente, porque eu sou uma pessoa super animada. Uhum. E eu gosto de ter esse perfil de RH acolhedor. Então, quando as pessoas vêm conversar comigo, eu gosto de passar esse sentimento para elas. Mas isso não revela como eu estou me sentindo. E talvez é por isso que é tão necessário a gente criar esse ambiente de escuta, em que eu consiga falar isso para minha liderança, por exemplo, abrir esses pontos para elas. Porque para os nossos clientes, pensando nas pessoas que estão ali na empresa… Menino, Desculpa. Não. você tá em casa, pode continuar. Eu vou ter esse traço de personalidade, de sempre acolher, de sempre sorrir, mas como que é quando a gente deita na cama, né? Então, a gente tá fazendo a gente tá com a terapia em dia, nós não estamos discriminando remédios, estamos considerando nobre o que é saúde emocional, sabe? Sim, isso. Excelente, excelente. E dentro dessa visão, primeiramente, muito obrigado por compartilhar. Eu já falei aqui hoje mais cedo também, em outros programas, que também tô na mesma vibe. Ainda tô assim, tô medicado, tô com a terapia. É isso. E assim, não sei, não vou cortar nada, porque eu não sei o que tá me segurando de pé. Mas com certeza a gente tá vivendo esse desafio. E tô perguntando sobre você, porque eu quero também entender um outro aspecto sobre você e o trabalho. Hoje, você tá no remoto? Você tá no presencial? Como que tá o teu momento de trabalho? Você tá no híbrido? Hoje eu tô no remoto, mas a empresa, ela tem o headquarter, então podemos ir eventualmente pro escritório quando nós queremos, mas eu estou no remoto. Perfeito. E o remoto, quando eu comentei, né, que foi bem desafiador, o pós-pandemia… Não, então você segura. Essa pergunta era aqui porque eu preciso que você costure num ponto comigo. Você teve uma participação ativa nas suas redes falando sobre remoto. Quem vai lá, tem que ir lá no seu LinkedIn, vai ver sobre isso, enfim. Eu preciso que você comece essa resposta me dizendo, porque tem muita coisa acontecendo no mercado hoje, tem muita receita pronta, né, pra melhorar a qualidade de saúde mental. Retornar para o presencial é garantia de qualidade de vida, é garantia de saúde mental? Não. Não é nem qualidade, não é nem garantia de qualidade de vida e muito menos garantia de que eu vou ter aí uma saúde mental, emocional melhor. Eu brinco bastante que esse retorno abrupto que nós estamos tendo de retorno ao trabalho, eu não penso nem tanto no híbrido, porque eu acho que as culturas das empresas têm as justificativas do porquê voltar para o híbrido, mas o 100% presencial, eu brinco que focou, explica esse controle dos corpos. Por que querer essas pessoas todos os dias na empresa? Mas por que eu digo que para mim não é garantia da qualidade de vida, nem da saúde emocional, nem nada disso? Porque eu acho que o remoto ou o híbrido, ele inclusive oferece pra gente a flexibilidade que, quando nós estamos passando por algum momento muito mal, a gente consegue olhar para isso de um jeito diferente. Então, se eu preciso todos os dias estar na minha empresa de determinado horário até determinado horário, não tem como. Isso vai impedir um pouco como eu posso, talvez, fazer uma terapia a determinada hora, preciso focar aí em ter mais tempo com a minha família.
preciso fazer atividades físicas. Então, para mim, o remoto híbrido oferece demais isso pra gente. Eu falo que é nós termos o controle da nossa vida, da gente entender que horas eu vou olhar para esse ponto da minha saúde mental ou não. Mas quero fazer um outro gancho sobre o remoto de desafio para os recursos humanos. Perfeito. Quando a gente pensa no que eu comentei da geração Z, que hoje tem mais essa falta de pertencimento, o remoto se torna aí um grande desafio para o time de cultura. E eu não estou dizendo que não é possível, porque é possível. Mas o time de cultura, as lideranças precisam estar muito mais preparadas para, no remoto, fazer essa geração que hoje demanda tanto pertencimento, não vai estar todos os dias na empresa. Excelente. Excelente. E eu concordo com você, porque no fim do dia, empresas são organismos vivos, porque elas são compostas de pessoas e tem um monte de anseio, tem um monte de ansiedades e são pessoas. E, de novo, tentar trazer essas frases de é o remoto, é o presencial que vai resolver, é o remoto que vai resolver. É colocar simplicidade demais e fatores que possuem muitas nuances. Então, eu acho muito bom escutar isso de você e partilhar essa opinião também com as pessoas, porque eu sei que tem muita gente que vivencia isso e a gente vê vários comentários, etc., muitas coisas no LinkedIn. Mas esse espaço é sobre isso também, para que a gente fale para os nossos colegas sobre essas vivências, que eles não estão ficando doidos ali, que talvez esse vídeo inspire ali algum gestor também a se tocar que de tipo, será que faz sentido ou eu só tô indo com a onda? Essa onda faz sentido pra minha empresa? A única onda que eu esperava que fizesse sentido pra todo mundo é a onda amarela, tá? Que é se cuidar e cuidar das pessoas nesse setembro amarelo. Bom, posso fazer favor, um ponto sobre claro. o trabalho remoto? Como ele disse, basta entrar no meu LinkedIn, eu gosto muito de falar sobre isso. Aconteceu uma pesquisa recentemente pela Microsoft e revelou que a grande maioria das lideranças que hoje, embora falam, vamos voltar para o presencial, elas não queriam estar no presencial. Ou seja, não é que elas não acreditam no remoto, elas não estão confiando no time que elas têm. Então, assim, o problema não é o remoto híbrido, o problema é o time que você está formando e até a confiança que essa liderança está colocando nesse time. Porque é que eu não estou falando que o time inteiro não merece a confiança. Não, mas talvez porque é uma liderança que gosta de estar olhando tudo, fazendo aquele microgerenciamento, mas, ou seja, ele acredita no remoto, ele só não está confiando no time dele. Excelente. Para eu passar aqui, antes de eu passar para ti, para as considerações finais, eu vou resgatar um dado que quem escuta esse podcast já ouviu e já sabe de cor. Mas para um indivíduo adulto, 70%. 70% do que esta pessoa detém ali de estresse advém da sua liderança. Então, uma liderança despreparada que vai forçar você a um mecanismo que não existe um espaço de confiança ou que traz esse peso de um retorno despreparado e etc., só vai contribuir, só entra nesse percentual, né? Só entra nessa visão. É extremamente importante que os líderes construam essa relação com as pessoas. E aí, já amarrando de novo, para conseguir ouvir as pessoas, para conseguir trabalhar com as pessoas bem. Então, eu acho que partimos de um ponto, começando hoje aqui falando sobre ouvir, passamos sobre algumas estratégias, falamos sobre essas vulnerabilidades, mas eu acho que o recado para todo mundo, pelo menos aqui que eu fecho, é muito claro. Olhe para dentro da sua organização, perceba como você pode destrinchar as estratégias dentro da sua organização. Tem muita coisa sobre o processo que você pode aprender fora, mas ouvir de dentro é essencial. E eu gostaria de pedir para o nosso convidado super especial passar a sua dica final, a sua mensagem final. E eu volto aqui com vocês para o nosso fechamento. Obrigado. Eu acho que a mensagem final que eu deixo, pensando que estou aqui conversando com os ouvintes do Zen Club, pensando que eu estou no Setembro Amarelo, trabalhe a liderança de vocês. E você, enquanto líder, trabalhe essa escutativa que nós comentamos lá no início, né? E hoje eu sinto que nós somos analfabetos emocionais.
nós não conseguimos, às vezes, identificar o que as pessoas do nosso time têm. A gente não consegue identificar o que nós temos. Então, quando eu digo trabalhar a liderança, trabalhar você enquanto ouvir, é você começar a olhar para isso, para essa saúde mental, para essa saúde emocional, para você identificar isso que está acontecendo. Posso trazer um dado rapidinho? Fica à vontade. Hoje, 95% das pessoas que cometem suicídio são pessoas que tiveram aí algum caso realmente de transtorno psicológico. Os nossos ouvintes estão super antenados nesse dado. Acho que esse foi o dado bem falado aqui. Ótimo, ótimo. E eu digo para então as lideranças estarem mais atentas e a gente ensinar as lideranças, porque quando a gente pensa, eu sinto em suicídio, entender o que a nossa pessoa liderada está passando, a gente sempre atrela a depressão. E é lógico, muitos casos de suicídio estão vindo de uma depressão. Mas tem aí o caso de personalidade borderline, personalidade narcisista. Então, pessoas que às vezes não estão efetivamente com depressão, mas se você trabalhar para ouvir essa pessoa, você vai perceber que aquela pessoa ela não está bem, mesmo que não seja uma depressão. E é muito lindo enquanto nós, pessoas lideradas, a gente conseguir sentar e sermos totalmente nós mesmos num diálogo com a liderança. Eu acho que é isso. Perfeito. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado. Foi um prazer trocar aqui um pouco com você. Com certeza você volta, porque eu tenho mais uma lista de outros temas, porque você daí ia falando e já queria perguntar de outra coisa, mas não dá pra gente ficar aqui pra sempre. Então, de novo, muitíssimo obrigado, de verdade. É muito gostoso te ouvir. Você tem uma energia maravilhosa e você tem aquele evento, pra quem não sabe, acompanha nas redes sociais também do Ramon. Ele vai estar num evento, qual evento mesmo? Future Works, lá em Future Atlanta. Works, chiquérrimo em Atlanta, tá? Acompanhem aí no LinkedIn dele, porque com certeza aí a gente tem muita novidade que ele vai trazer pra gente. Bom, se você gostou aqui, então segue, passa aí pros próximos episódios e vem ser zen.